todo projeto do maligno, para que se cumpra na nossa vida o que está escrito em Isaías 54, versículo 17. Nenhuma armadura forjada contra ti prosperará. Sabe por quê? Porque aquele que te guarda não dorme. E se aquele que te guarda não dorme, em sua vida vai se manifestar também o que está escrito em Salmos 91. 1000 cairão aonde? E 10.000 aonde? Mas tu não serás atingido, em nome de Jesus. Como foi bom ouvir aqui que nós precisamos receber a unção. Não entender isso? Receber o quê? A unção. Tem uma frase que o Frei gosta muito por conta dessa unção. Eu gostava que vocês tivessem isso. É sempre bom a gente receber a unção. Eu espero que esta noite não seja uma noite desaproveitada, que cada um de nós possa sentir a unção. Como eu senti quando eu estava aqui, vocês estenderam a mão, eu me senti muito abençoado, muito ungido. E se manifesta uma palavra que diz assim, que eu gosto: quem luta com o ungido de Deus, luta com o próprio Deus. Repitam isso, por favor. Quem luta com o ungido de Deus, luta com o próprio Deus. Por isso, é preciso a gente buscar a unção para que o feiticeiro da sua vizinhança, para que o feiticeiro da sua família não lute consigo, para que ele possa lutar com quem? Com Deus. Porque também está escrito no Salmo: não adianta acordar, trabalhar durante a noite dentro, porque o Senhor dá aos seus amigos até durante o sono. Vocês nunca viram pessoas que a sua vida sempre está a dar a mil maravilhas? Você se pergunta, mas o que eu fiz? A vida dele é uma maravilha. Mas menina, o que está acontecendo? Fui cancelado? Fui bloqueado? O que estão a fazer com a minha vida? Você não precisa se perguntar assim. Porque quando você se pergunta assim, sabe o que vai acontecer? Você vai cair numa crise existencial. Crise existencial significa que você vai atrair depressão na sua vida para entender situações que você não consegue entender. A única coisa que você precisa, aquilo que está fora do seu alcance, é preciso deixar para quem? Para Deus. Acabou. Mas para deixar para Deus, sabe o que a gente precisa dizer? Faça-se em mim segundo a tua vontade. Que maravilha. Talvez vocês lembram o som da Virgem Maria, que disse: faça-se em mim segundo a tua vontade. Mas existe também Jesus. Jesus estava no deserto. Jesus tinha amado todo mundo, não fez nada de ruim, nada de errado. Até aqueles que traíram a ele amou. Mas mesmo assim as pessoas entregaram Jesus. Quando Jesus estava no deserto, sabe o que aconteceu? Se ajudou, orou. E ele começou a chorar, a sentir: mas eu não fiz nada de mal a ninguém. E por que as pessoas me desejam o mal? Ele sentiu a crueldade do ser humano. Quantas vezes você já fez tudo de bom na sua família, mas o que você recebeu é ingratidão? Quantos amigos você já teve e você protegeu, cuidou, amou, mas mesmo assim você não teve gratidão da parte dos seus amigos? E chega no momento, sobretudo as mulheres aqui, quantas vezes vocês já cuidaram dos vossos namorados e eles vos trocaram por outras? Quantas vezes você cuidou do seu esposo, da sua esposa, e mesmo assim não adiantou nada? E você chorou em noites em claro, e você se pergunta: mas por quê? Qual é o sentido da vida? E até você pensou mesmo em desistir desta vida, porque não faz nenhum sentido. Jesus também. Só que Jesus disse assim: Pai, se possível, afasta de mim este cálice.
Mas antes do Pai afastar, sabe o que Jesus disse? Mas não se faça a minha vontade, faça-se a sua vontade. É o que a gente não tem feito na nossa vida. E neste mês mariano, sobretudo nesta vigília, cujo tema que pediram ao Frei é: faça-se em mim a tua vontade. Oxalá que todos nós possamos aprender com Maria, para abrirmos o nosso coração, para que a vontade de Deus possa se concretizar em nosso coração e na nossa vida. Tem sido coisa difícil, porque quando nós queremos a nossa realização, quando nós queremos a fama, quando nós queremos a felicidade, de noite para o dia, Deus nos apresenta anos de sofrimento, anos de deserto, anos de processo, e a gente não entende que dia vai se manifestar a nossa promessa. Eu quero vos contar a história da Virgem Maria. Talvez muitos não sabiam. Eu sou chamado Frei Lafi Maria. Maria não é nome de minha mãe biológica. Minha mãe biológica se chama Filomena, Dona Filomena. Mas eu adotei o nome de Maria, mãe de Jesus. A Virgem Maria, lá em Nazaré, ela era uma jovem, como qualquer jovem aqui. Mas ela tinha algo muito diferencial que vocês não têm. Posso dizer? Posso dizer? Sim. A Virgem tinha quantos anos? 14 por aí. O seu marido, José, deveria ter quantos anos? A Bíblia fala que José era mais velho que ela. Em outras palavras, José era sugar. Era sugar. Sugar dele de quem? De Maria, mãe de Jesus. E José, por que era sugar? Porque José já tinha um emprego. Naquela altura, quem tinha carpintaria não era pessoa qualquer. Na Bíblia nós não encontramos uma passagem que se fala de outro carpinteiro. Em Nazaré era que nem aqui na Marcha, até que na Marcha é grande. Em Nazaré todo mundo se conhecia. Tem uma vez que eu vim fazer encontro de casais aqui e nós não tínhamos o som. Quando eu perguntei onde é que nós vamos encontrar o som, porque muita gente disseram o fulano, quer dizer, existe uma referência de uma pessoa que tem o melhor som. E é só ele. E em Nazaré também era assim. A única pessoa que era referência de ter carpintaria era quem? José. Os carpinteiros sabem. Não sei aqui, mas lá na cidade, carpinteiro, só para fazer uma porta, é muito dinheiro. Então Maria tinha um homem que tinha tudo, um patrimônio. Ela precisava trabalhar? Nada. Talvez vocês não conheciam, mas em Bezemona de José estava sempre full. José era aquele homem que nunca disse na sua boca: vou ver o que faço. Nunca. Sempre que a Virgem pedia qualquer coisa, ela recebia, porque o coração de José era um coração manso, humilde e, acima de tudo, generoso. Como é que você sabe disso? A palavra de Deus diz que quando José descobriu que a sua esposa estava grávida, antes de fazer bagunça, foi dormir. Sabe o que significa dormir? Na Bíblia é você se dar tempo para refletir, para discernir, para ouvir a voz do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz que o anjo veio e disse para José em sonho que olha, não te preocupes, porque o que está lá é a ação do Espírito Santo. O que eu quero dizer? A Virgem Maria, apesar de ter condições ou uma vida já feita, porque o seu marido já tinha emprego, não ia lhe faltar nada, ela recebeu um convite da parte de Deus. Aquele convite ali, sabe, tem uma coisa que acontece
você nunca entendeu. Enquanto você está aqui hoje, Deus está vendo a sua vida daqui a 10 anos. Quando a gente era criança, quando nós estudávamos na escola secundária, existem jovens colegas nossos que nos perguntavam assim: como é que você se vê daqui a 10 anos? Nunca fizeram essa pergunta para vocês? Mesmo as nossas irmãs aqui nunca pensaram que há 10 anos atrás, nunca pensaram que hoje estariam na marcha, mas hoje estão aqui, porque enquanto você está vendo aqui, Deus está vendo o que vai acontecer com a sua vida daqui a 10 anos. Deus viu que depois do não da Eva, era preciso salvar essa raça humana que somos nós aqui. Nós já fomos vistos antes mesmo de termos nascido. Eu costumo dizer isso, que Deus é como arquiteto, Deus é como engenheiro de construção civil, Deus é como qualquer pessoa que tem seu sonho de construir uma casa. Todos nós temos, até pessoas que estão a viver de renda, tem um sonho. E você já sabe que tipo de casa você vai ter. Alguns são primeiro andar, outros dizem: não, Deus, se tiver um tipo 3 já está bom demais. Mas você começa a pensar em todo o mobiliário que você vai ter naquela casa. Mas você já tem? Não, isso é um só projeto. Significa que a nossa salvação estava no projeto de Deus antes mesmo de nós nascermos. Deus tinha esse projeto. Mas para materializar o projeto da salvação, Deus foi se encontrar, foi pediu favor. Por que Deus pediu favor à Virgem Maria? Porque o próprio Deus nos deu liberdade. Você é livre, nós temos livre arbítrio. Você é livre de servir o diabo ou a Deus. Por isso que Deus não veio te agredir. Se fosse assim, Deus teria determinado que Eva não fizesse nada de errado como ela fez. Mas Deus deu o quê? Liberdade. Quando você tem liberdade, você escolhe o que você quer fazer. É como aquela história do filho pródigo. Os 2 filhos ali tinham liberdade ou não tinham? Um usou a sua liberdade, escolheu pedir a sua herança, foi embora, foi pecar, foi curtir a vida, voltou desgraçado. O outro sempre se manteve na casa, a servir o seu pai, na presença do seu pai. A bênção estava ali. Então, na Bíblia também tivemos a primeira mulher que negou o projeto da nossa salvação, porque ela foi dita: coma de qualquer fruto da árvore, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Obediência. Ela disse não, se deixou levar. E Deus não desistiu de nós. Eu quando encontrou a Virgem Maria, uma mulher que tinha tudo, e Deus fez uma proposta através do anjo. O anjo Gabriel disse para ela: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Tu conceberás, darás à luz um filho e porás o nome de quem? De Jesus. Ele será grande. E a Virgem disse: mas como vai acontecer isso? Se eu não conheço homem. Esse conhecer homem na Bíblia, dizer conhecer homem é você ter ido à cama com o próprio homem. Naquele tempo, hoje às vezes nem à cama, outros vão ao carro, outros vão debaixo da árvore, na esquina, no mato. Aqui na marcha pior ainda, no mato, depois que aquela já está descobrindo. Então você vai numa esquina, você conhece o homem. Mas a Virgem Maria não conhecia homem. Ela disse: como vai acontecer isso? Mas ela não é única. Ela não é única. Quando Jesus, aliás, quando Deus viu o sofrimento do seu povo no Egito e Ele teve compaixão,
desceu para libertar o seu povo das mãos de Faraó, sabem a quem ele se dirigiu? A Moisés. E ele disse a Moisés, que estava ali a apacentar o rebanho do seu sogro, disse: Moisés, vá para Egito libertar o meu povo. Sabe o que Moisés disse? Quem sou eu? Como é que eles vão saber que o Senhor é que me mandou? E Deus disse: vá lá e diga, eu sou, me mandou. Mas como assim? Deus disse: não temas, porque eu estarei contigo. Eles são pequenos para enfrentar o Faraó. Deus disse: eu estarei contigo. Sabe o que significa isso? Bastará você abrir o seu coração. O Espírito Santo de Deus fará parte dessa missão. Não tem como. Não tem como. Desde que me disseram: Frei, queremos você na peregrinação, na vigília, para falar conosco sobre Maria. Eu disse: mas o que é que eu vou dizer? Tivemos uma peregrinação. As pessoas devem saber tudo. Quem não sabe sobre Maria aqui? Logo em Namaás, pessoas que estão no santuário, Nossa Senhora sempre vem aqui e dá sabedoria a cada cristão que mora em Namaás, porque aqui é um lugar sagrado, sagradíssimo. O que é que eu vou dizer? Mas eu vi e lembrei de uma passagem que diz assim: não temas quando te levarem ao tribunal, porque não sereis vós que falais, será o Espírito Santo que falará por vós. Para você entender que o que a gente precisa é só abrirmos o nosso coração, mas abrir com fé. A fé é a certeza que nós temos do futuro que ainda nós não vemos. A fé é a certeza que nós temos de coisas que hoje não podemos provar, mas eu preciso que você acredite. Se você acreditar, abra o seu coração para que o Espírito Santo de Deus seja derramado no seu coração. E é quando a Virgem Maria disse ao anjo: faça-se em mim segundo a tua palavra. Se tu disseste isso, e se isso vem de Deus, eu sempre acreditei em Deus. Só que eu não acreditava que de tantas mulheres que existem, Deus iria escolher a quem? A mim. Não acreditava. Mas se eu recebi essa graça, então faça-se em mim segundo a tua palavra. Sabe isso que significa? É que a Virgem Maria, ela estava decidida a recomeçar a sua vida na incerteza. Ela sabia que naquela época, descobrirem que você estava grávida, sem ser do seu próprio esposo, o que acontecia? Você era rejeitada e apedrejada até morrer, como aconteceu com aquela mulher adúltera que foi encontrada em flagrante adultério. Depois os homens queriam fazer o quê? Apedrejar até a morte, até o momento em que ela teve a graça de receber Jesus. Jesus disse: atira a primeira pedra que nunca pecou. E todos eles fugiram. Poxa, você entende aí que Jesus estava sempre com o Espírito Santo. Por quê? Porque quando você tem Espírito Santo de Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é cuidar de quem precisa de ser cuidado, é proteger aquele que está vulnerável. Então, quem protege é porque tem um Espírito Santo com ele. A Virgem Maria, quando ela aceita, abre o seu coração para o Espírito Santo ser manifesto em sua vida, ela começa também a proteger. A palavra de Deus diz que ela sai para ir se encontrar com a sua prima Isabel. Sua prima Isabel era mais velha que ela, estava na terceira ou se calhar na quarta idade, porque naquela época existia também a quarta e quinta idade. Existiam pessoas que viviam 200 anos. Então com 200 anos você está na quarta idade, porque a terceira idade é ali nos 50 até os 60, 75. Então existia isso.
E ela foi para se encontrar a sua prima. E eu quero dar uma pausa para explicar isso aqui. Porque você vê que a sua prima foi visitada pelo Espírito Santo quando era já velha. Sabiam disso? Mas a Virgem Maria foi visitada quando era jovem ou adolescente. O que é que você precisa aprender com isso? Existem algumas pessoas que vão ser abençoadas ainda jovem, vão ter a sua prosperidade, vão ter um casamento maravilhoso. Mas existem outras que a sua bênção vai chegar quando estiverem na idade da velhice, porque não é sobre o que nós queremos, é sobre o tempo de Deus se manifestar na nossa vida. É assim, e é preciso que a gente respeite isso. Eu não sei o que é que você passa na sua vida, eu não sei o que é que você espera da sua vida, mas entenda uma coisa: não é sobre os nossos desejos, é sobre a vontade de Deus se manifestar na nossa vida. Por isso que a gente diz: faça-se em mim segundo a sua vontade e não a minha. Eu vou vos dizer, se fosse por minha vontade, eu não estaria a morar aqui em Moçambique, porque todos nós temos países de sonho, não temos? Mas Deus está dizendo assim: espera, fica aí em Moçambique, quando chegar a vez eu vou te levantar. Eu não sei, mas eu acredito, porque existe aquela música do Frei Jesus que diz o quê? Eu te levantarei. Mais uma vez. Eu te levantarei. Quem? Filho amado, filho querido. Então quer dizer, você é amado, é amada por Deus. O que é que eu quero dizer a você? Você pediu para vir neste mundo. Você pediu. Você sabia que viria. Você sabia que nós iríamos nos encontrar aqui. Tudo isso é um milagre de Deus. Quanta gente veio e já foi, e quanta gente queria vir e não conseguiu. Algumas irmãs aqui falaram, ali quando estávamos a rezar o terço, que vamos orar pelos filhos que foram abortados aqui. Quantos de nós aqui poderiam ter a mesma sorte? Se você não teve, há uma certeza aqui de que você e eu somos filhos amados e queridos por quem? Por Deus. E ainda que você passe pelo vale tenebroso, entenda uma coisa: Deus vai te levantar. A única coisa que você precisa é acreditar, é ter fé, é abrir o seu coração ao Espírito Santo. Não se incomode quando o outro está a prosperar ainda cedo, porque cada um de nós tem o seu dia, tem a sua hora, e o milagre vai acontecer na nossa vida. Basta fazer o quê? Abrir o nosso coração ao Espírito Santo e dizer: faça-se em mim segundo a tua palavra. Não é dizer por dizer, porque existe uma música aí em Angola, cantaram uma música sobre as mulheres que diz assim: mulher gosta de homem que está a falar, está a fazer, está a falar, está a fazer. Significa, gosta de alguém que conjuga a palavra, a fé e as obras. Existe muita gente que não acredita. Sim, sou padre, vamos à vigília, ele está frio. Quer milagre sem nenhum sacrifício. Vocês sabem, para dizerem que Abraão teria uma descendência igual às estrelas do céu e à areia do mar, era por causa de quê? Porque queria sacrificar o seu filho Isaac, o filho da promessa, o único filho que ele amava. Eu não sei quem é seu filho, não sei quem é a pessoa que você ama. Então você imagina alguém chegar na sua casa e dizer: eu sou anjo, e Deus disse: aquela menina que você mais ama, entrega essa noite, vamos ali no monte, para nós cortarmos o pescoço e queimar, para o incenso subir, para a fumaça subir até quem? Até Deus, a pessoa que você ama. Se é sua mãe, se é seu marido, se é sua esposa, sua esposa, se é sua filha, seu filho, a pessoa que você ama, sacrificar.
Você faria isso? Então, eu gostei quando nós começamos ali. Os jovens que vieram comigo começaram a dizer: nós não trouxemos camisola. E tudo eu disse para ele: sacrifício. É preciso sacrifício para que o milagre possa acontecer na nossa vida. Gostei de ver quando nós voltamos da peregrinação. Gostei de ver alguns memes no Facebook. Um dos memes dizia assim: você, para vir na minha casa, está a pedir algo, mas para na marcha você foi a pé. Vocês não viram pessoas a caminhar a pé de lá para aqui, mas quando estão lá são chamadas para os namorados que não veio. Por quê? Precisa de algo. Então disse: mas por quê? Porque houve sacrifício e o milagre aconteceu. Há muita gente aqui que você colocar aqui mesmo na marcha para correr de lá para aqui, de manhã, todos os dias, não chega. Mas no dia da peregrinação, porque pretendem fazer sacrifício, acabam chegando. E isso chegar não é pelas próprias forças, é pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Então é preciso a gente fazer sacrifício e depois o milagre acontecerá. Aí se cumpre o que está escrito em Mateus: buscai também o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Eu costumo dizer isso e eu amo. Quando eu faço missa com carinho, com amor, com devoção. Sabe por quê? Buscai primeiro o reino dos céus. Aí no momento de ação de graças, vocês não vão acreditar, no momento de ação de graça, eu estou vendo pessoas na fila virem quando todas morar assim, uma garrafa de vinho. Eu disse: tudo vos será dado por acréscimo. Acontece. E aí depois da missa, o padre já sabe que lá em casa, no almoço, bebe muito vinho. Porque você buscou primeiro o reino dos céus e tudo será dado por acréscimo. Aconteceu com a Virgem Maria. Eu dizia que quem tem Espírito Santo de Deus protege. Vocês viram? A Virgem Maria também teve que proteger o seu filho, Jesus Cristo. Logo em criança queria ser morto por Herodes. E ela teve que fazer uma segunda peregrinação. A primeira foi proteger a sua prima, ajudar. Até ela se pergunta: de onde me é dado que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Se fosse você, você iria dizer-me: Nani Coelho, já subi, Espírito Santo me visitar? Já subi, agora todo mundo virá me visitar. E veja que no Magnífica da Virgem Maria diz assim: de hoje em diante as gerações me chamarão bem-aventurada. Mas mesmo sendo bem-aventurada, ela foi visitar a sua prima para proteger. Então procura na sua vida ver quem precisa de sua proteção. E você precisa proteger. A pessoa não precisa saber que você está protegendo, mas é preciso que você proteja essa pessoa, a exemplo da Virgem Maria. E nós temos aí, ela foi proteger o seu próprio filho. De noite, que nem essa noite aqui, saiu em direção ao Egito. Foi lá, ficou lá até a morte do rei Herodes. Mas não só. A Virgem Maria estava cheia do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você luta pela alegria de quem está do seu lado. Você intercede. É como diziam as irmãs aqui: vamos interceder pelo Frei Lafim, vamos interceder pelo seu ministério, pelo seu sacerdócio, pela sua missão, porque é isso para quem está cheio do Espírito Santo. Você não anda a fofocar, você não anda a murmurar, você não se incomoda com o sucesso do outro, você celebra com ele, porque o Espírito Santo de Deus está em você. Você está cheio do Espírito Santo. Como é que você vê isso? Nas bodas de Canaã, a Virgem Maria foi convidada numa festa de casamento. Uma festa de quê? De casamento. Ela foi convidada ali. E Jesus também
convidado, Jesus era tão generoso, que criava prejuízos nas pessoas que convidavam a ele. Porque quando Jesus foi convidado, ele já veio também com os convidados dele. Ele colocou na fila Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Nataniel, Mateus, até Judas estava ali. Claro, mas além daqueles que Jesus já havia escolhido, onde Jesus sempre passava, as pessoas lhe perseguiam, algumas porque o conheciam, outras por curiosidade, outras porque gostavam de ouvir o que Jesus falava. E naquela época ainda não haviam inventado os como é que se chama? Os convites. Com protocolo, o protocolo fica na porta para receber convite, como na porta. Se nem quintal existia. Ali não existia quintal. Do nada aquele convidou os dali. Tipo, vocês convidaram os dinamás aqui. Do nada vocês vão ver, mas só estão a entrar aqui. Tá? Era o Jesus. Eles fazem nada. Do nada já sentaram e disseram ali. Você está saindo? A festa começava às 13, meus irmãos. Começou às 13 a festa. Não ficava bem, porque você que era servente não sabia quem foi convidado e quem não foi convidado. Não ficava bem vir com sua bebida aqui, dar essa aqui e começar a duvidar. Você dava todo mundo. E eu preciso dizer a você, quando eram 15 horas, vinho acabou. Você já imaginou a festa sem vinho? Mesmo nos apóstolos, o anima porque cada um toma quando está nas escondidas, já chega ali quando. Imagina então na igreja católica, festa sem vinho, você já viu? Anima? Sem brutal? Gostam? Outras não dizem, não, eu só tomo Sprite, mas é aquele Sprite misturado com gin. E aqui é para animar a festa. Então naquele dia, 15 horas, não havia. Como é que souberam? O padrinho se calhar pediu, quero mais uma garrafa de vinho. Então, já não havia. Como não havia? A Virgem Maria estava ali. Ela olhava todo o ambiente. Ninguém falou com ela, mas ela percebeu que não havia vinho. Ela começou a andar, a ver se noutras mesas tinha vinho. Encontraram-se pessoas assim. Outros já murmuraram, porque não chamou, logo o vinho era pouco. Não chamou. Sabe, tem pessoa que você convida na sua festa, depois começa a falar mal de você. Vocês nunca viram? Nunca viram vocês? Espero que não sejam vocês. Foi convidado da festa de casamento. Aí você começa a dizer, já ver a noiva? Você é a noiva? Aquele vestido não tinha que ser outro bonito. Ué, foi convidado, não pagou nada, está a beber marrala, e mesmo assim quer insultar a noiva. Então alguns também estavam murmurando, mas não chamou, não tinha bebida, por que não se preparou? Quer casar, não tem condições. É assim como vocês falam. Acontecia naquela época. A Virgem Maria ouviu. Só que a Virgem Maria estava cheia do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, identificar o problema, além de você estar ao lado do problema, você fica ao lado da solução do problema, porque você está cheio do Espírito Santo. Mas se você não está cheio do Espírito Santo, além de estar ao lado do problema, você mesmo começa a criar outros problemas na vida. E assim, porque você não está cheio do Espírito Santo. O demônio está em você. E o demônio gosta de bagunça. Ele gosta mesmo de intrigas. E a Virgem Maria, ela disse sozinha, eu tenho que encontrar uma solução. E onde encontrar? Olha, o Espírito Santo, ele é consciente de vários dons. E um dos dons, sabe qual é? Sabedoria. Sabedoria nos dá a capacidade de discernimento. Nos conduz. É a luz que nos conduz. E ela diretamente foi ter com Jesus. Sabe isso chama-se o quê? Intercessão.
É aqui onde tudo começa. Sobre intercessão. Pela primeira vez, Jesus ainda não havia operado nenhum milagre. Tenham isso. Se aqueles irmãos evangélicos nos perguntaram por que a Maria, nós só que diga só, amigo, Jesus ainda não tinha operado nenhum. Como é que aconteceu o primeiro milagre? Quem intercedeu? Foi Maria. Maria foi ter com o filho dele, porque o Espírito Santo estava com ele e conduziu. Mamãe, o problema que você quer, a solução está onde? Aqui. Estão a entender o que significa você estar cheio do Espírito Santo? Você vê as coisas, mas às vezes nós não temos Espírito Santo. Nós andamos no curandeiro para resolver assuntos. Muitos aqui, até mesmo o marido, estão aí no curandeiro. Estou a pedir. Começam a lhe dar coisas sujas aí, começam a tomar banho, não sei o que e tudo. A pessoa que tem problema de dinheiro, emprego, estão a lhe dar nota de 100, você acha aí com nota de 100 nunca multiplica. Porque você não quer acreditar no Espírito Santo. Mas a Virgem Maria, meus amigos, minhas amigas, acreditou no Espírito Santo. E ela foi ter com Jesus e disse, sabe o que ela disse? Eles não têm vinho. Acabou. Amigo, sei que quando eu estava a meditar essa palavra, sabe o que eu disse? Eu disse, a Virgem Maria tinha razão. Eu não sei se ela só disse isso ou ela acrescentou, porque ela poderia acrescentar se fosse moçambicana. Se a Virgem Maria fosse moçambicana, sabe o que eu queria dizer? Você foi convidado, só você, e você trouxe fulano e todos esses aqui. Consequência, vinho, acabou. Culpado quem é? Você. Então, resolva. Estão a entender isso? Quase não sabe cara, nem a Virgem Maria aqui. Então você resolva. Porque quem criou o problema é você. Você não está me envergonhando. Nós convidamos alguém. Você. Até nem foi você que foi convidado. Eu, mãe, é que fui convidada. E eu te chamei. Você chamou? E arranjou-nos problema aqui. Mas a Virgem Maria não disse isso. A Virgem Maria só disse, eles não têm. E Jesus disse, o que eu tenho a ver com isso? Não só para você entender que a Virgem Maria intercedeu, Jesus já acrescentou, o meu tempo ainda não chegou. Significa o quê? O meu tempo de mostrar a minha glória, o meu tempo, a minha hora de começar a operar os milagres. Não é para eu começar numa festa de casamento. Se não tem alegria, que vão em casa. Para entender isso. Mas a Virgem Maria tinha fé. Estava cheia do Espírito Santo. Depois de ouvir isso, sabe? Às vezes isso não, isso aí. O filho não negou. Mas mesmo assim a Virgem disse assim, foi enquanto os discípulos disse, fazei o que ele, como sabia? Se ela não estava cheia do Espírito Santo, como sabia que Jesus iria dizer alguma coisa? E ela foi embora. Como quem diz assim, esse é meu filho, nunca me matricou. Nós nos conhecemos. Vocês já me veem na murcha e na murcha. Hoje e hoje. E ela foi. E um filho educado, bem educado, sabe muito bem que nunca deve envergonhar a sua própria mãe. Imagine se ele não fizesse nada. As tantas ela já tinha dito assim, meu filho está aqui, onde ver uma coisa. Se fosse nos aplicar, ia dizer assim, ia dizer, não te preocupes, meu filho, vocês vão ver. Pode conhecer você. Minha mamãe Maria. Minha mãe também, minha mãe, Dona Filomena, é assim mesmo. Em 2009 ela sentiu uma dor muito grande, minha mãe, porque eu estava estudando para ser padre diocesano. E naquele momento
Eu estava no segundo ano do seminário. Quando minha mãe ia à igreja, ela já se sentia mãe do padre, mas eu era só seminarista. Ela chegava na igreja e meu filho está quando está quase férias, então, até no núcleo. Meu filho está aqui, meu filho, mãe do padre, mas eu era só seminarista. Para Deus me ensinar, eu fui mandado embora no seminário. Será que você não merece fazer padre? Vai lá casar aí. E se chegar em casa, como é que eu vou dizer? Eu tinha colegas também, que eram seminaristas, que moravam no mesmo bairro. Você sabe o moçambicano. Moçambicano, você não precisa lhe pedir para dizer alguma informação desagradável. Ele já corre lá, já fala. E já tínhamos telefone naquela época. Não era classe, mas tinha telefone. Os meus colegas, amigos, comemoraram aquilo ali. Começou, já me mandaram embora. Aquele ali é disciplinado, não é desgarbado. Nós outros vamos continuar, porque o seminário é assim mesmo. Quando você tenta para continuar no outro ano, é uma grande conquista. Eu chego em casa, encontrei minha mãe toda triste. Minha mãe ficou alguns meses sem pisar na igreja, porque ela estava envergonhada, porque o filho dela, que ela sentia orgulho, já não seria mais padre. Minha mãe ficou mal. Por isso, se Jesus não operasse aquele milagre, o que queriam nos dizer os nossos irmãos evangélicos? Vocês estão a adorar a pessoa que te envergonharam pelo filho, porque alguém sempre encontra motivo. Mas um bom filho nunca envergonha sua própria mãe. O que aconteceu? Ele disse para os jovens encher as talhas. Aquelas talhas, amigos e amigas, em teologia eu aprendi que entravam de 80 a 100 litros. A palavra de Deus diz que encheram até a boca da talha. Então, se até a boca, se aquilo ali entrava 100 litros, foram quantos litros? 600. Essa era a outra parte de Jesus. Jesus gostava de humilhar. Jesus, quando fazia milagre, era para te calar a boca. Era preciso 600 litros de vinho. Mas era para você beber. E até cantar aquela música para você. Bebeu, até esquecer seu próprio nome. Isso. Então, beber o vinho. A alegria que estava acabada fez o quê? Ressurgiu. Todo mundo ficou alegre. Sabe por causa de quê? Da intercessão da Virgem Maria. Eu não sei como está a sua vida. Não sei se tem vinho ou não. A minha tem. Tanto vinho mesmo em garrafa, quanto vinho mesmo de você sentir a alegria de viver. Eu sinto a alegria de viver. Inclusive aqueles que andam comigo até se incomodam, porque eles estão tristes. Eu estou a cantar louvor no meu carro, estou a mesmo evangélico. Eu vou orar, porque quando eu oro, tu te revelas. Silêncio, vinho da minha vida, está bom. Seria bom que você tivesse. Mas ainda que você não tenha, meu amigo, minha amiga, você tem a obrigação, pelo Espírito Santo, de interceder pelos outros, pela alegria de outro. Não permita que quem estiver ao seu lado esteja triste. Alegrai-o, já dizia o Papa Francisco. Nós precisamos buscar alegria para o outro, ainda que nós não estejamos alegres, felizes. O Papa Francisco disse que os rios não bebem da sua própria água. Disse muito bem. Nem as árvores usufruem da sua própria sombra. Ele disse que é muito bom viver, mas é muito melhor viver para os outros.
Então que você procure alegria na sua família. Que seja você a luz da sua família, porque você está cheio do Espírito Santo. A Virgem Maria era assim. E é assim que nós vamos nos inspirar na Virgem Maria. Caso contrário, não estamos a fazer nada. Nós podemos fazer inúmeras vigílias, mas se a vigília que nós estamos a fazer não criar um impacto na vida de quem vive conosco, não adiantou nada. Existe muita gente que se diz que é católica, batizou cristão, não sei, na época do cardeal Dom Alexandre dos Santos, e você pergunta, de lá para cá, o Evangelho de Deus mudou o que em sua vida? Nada. Adiantou alguma coisa? Não. Só vem aquecer os bancos da igreja. Continuam fofoqueiros, continuam feiticeiros, continuam a fazer as mesmas coisas. E na oração aqui, no momento de louvor aqui, na intercessão aqui, você falou muito bem que nós precisamos mudar os nossos vícios, abandonar os nossos vícios, porque ainda que o seu vício seja grande, Deus é muito maior, mais que o seu vício. Precisamos disso, amigos. Eu não estou preocupado com o tempo em que você vai mudar, mas o que eu quero é que você mude, porque está escrito que existia um ladrão que estava crucificado com Jesus. Passou a vida toda a fazer o quê? A roubar, a assaltar, a estuprar, a fazer maldades. Mas no último minuto da sua vida, ele reconheceu Jesus, acreditou em Jesus. Ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando estiveres no teu reino. Todos os seus pecados ficaram apagados, porque Jesus garantiu: ainda hoje tu estarás comigo aonde? No paraíso. Não importa a hora, nunca é tarde para nada. O mais importante é que a gente precisa buscar o arrependimento, a conversão, o caminho da santidade. É possível. Não é uma questão da gente se comparar ao outro, não. É uma questão de cada um de nós fazer o seu caminho na presença de Deus. É uma questão de cada um de nós abrir o seu coração para o Espírito Santo nos capacitar, porque Deus é assim. Não está preocupado com quem tem capacidade. Deus quer alguém que abra o seu coração para que Ele mesmo possa capacitá-lo. É assim que nós conhecemos isso. O próprio profeta, grande profeta Jeremias, dizia: Senhor, eu não sei falar. Por que eu vou ser pastor? Por que eu vou ser profeta? E Deus disse: eu colocarei as minhas palavras em sua boca. A única coisa que ele queria era o quê? Você abrir-se ao Espírito Santo. É preciso isso. E deixar que o Espírito Santo faça maravilhas em nosso nome. Mesmo eu que estou a vos falar, não é porque eu estudei muito, nada. É tudo ação do Espírito Santo. Se não fosse isso, eu seria nada. Não é fácil. Então a Virgem Maria intercedeu. Nós também precisamos interceder por aqueles que estão do nosso lado, a partir da nossa própria casa, do nosso teto. Existem pessoas que machucaram o seu coração. Você está carregando feridas físicas, emocionais, traumas no relacionamento, entre outras situações da sua vida. A única palavra que eu tenho para você é que você não é o primeiro. Jesus carregou mais que isso que você está carregando. Você nunca sentiu a dor de ouvir alguém que você investiu muito em sua vida dizer para você: não conheço esse cara. Você nunca sentiu isso. Alguém que estava lá no escondido, que ninguém iria conhecer, chamado Judas. Você trouxe ainda, lhe confiou a economia do grupo, e mesmo assim trair você, entregar a você. Você nunca entendeu essa dor. Então, se você está sofrendo porque alguém te machucou, porque alguém te traiu, alguém te desprezou, alguém não veio com a sua cara, alguém te acusou de ladrão, de feiticeiro, não sei o que você está passando, mas entenda uma coisa: não começou com você, começou com Jesus. E é preciso você passar por isso. Se você não passar por isso, você não ama, porque a gente só ama quando tem a necessidade de perdoar. A gente só ama quando souber que, olha, isso doeu, mas mesmo assim eu preciso perdoar. É só ver Jesus.
Jesus pregando, a ver a multidão assim, alguns a insultar, a cuspir, e ele olhar para o mundo e dizer assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão a fazer. Será que não sabiam? Será que não sabiam? Não sabiam. Porque todo aquele que está preocupado em ferir não está no Espírito Santo. O diabo não tem poder sobre ele e sobre as suas ações, ainda que seja nosso familiar. Porque quem tem Espírito Santo de Deus está especializado em curar feridas, ainda que não sejam feridas causadas por ele. Só você ver que quando Jesus foi preso, Pedro tirou a sua katana e fez o que? Cortou a orelha de um soldado. Foi Jesus que cortou? Foi Jesus que feriu? Sabe por que Jesus fez? Pegou na orelha, devolveu. Porque quem está cheio do Espírito Santo está capacitado em curar feridas, inclusive feridas que nós não somos culpados. Que sejamos assim, dóceis ao Espírito Santo, como a Virgem Maria sempre foi dócil. O único segredo é dizer: eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra. Vamos ainda, depois das bodas de Canaã, um dos episódios marcantes. Para alguns teólogos é ali onde começa a igreja, para outros nem tanto. Jesus estava crucificado, estava na cruz, e a palavra de Deus em João diz que ali estava o discípulo que ele mais amava. Alguns dizem que é o próprio João, mas eu prefiro dizer que aquele que estava lá representa a cada um de nós que ama o próprio Jesus. E é quando Jesus olha para baixo, ele vê duas pessoas, uma mulher e um homem. E ele disse para a mulher que estava ali: mulher, eis aí o teu filho. Eu quero dizer a você que aquele filho ali naquele momento estava a representar a cada um e a cada uma de nós que estamos aqui. Eu não sei. Eu quero fazer um exercício consigo. Pense no seu nome. Pense em Jesus. Jesus dizendo assim para Maria: mulher, eis aí. Cada um fala o seu nome. Cada um fala o seu nome. Isso, é Jesus que está dizendo: eis aí. É Jesus a entregar você à Virgem Maria. E depois ele disse para você: como é o seu nome? Eis aí a tua mãe. E a palavra de Deus diz assim: a partir daquele dia, o discípulo recebeu-a em sua casa. Que maravilha! Esse discípulo é você. Será que você recebeu a Virgem Maria? Será que você costuma mimar a Virgem Maria? Ainda hoje eu aprendi uma coisa, uma reflexão que tive aí, que a cada uma música que eu estava escutando, e aprendi que a cada Ave Maria que a gente reza é uma rosa que a gente oferece à Virgem Maria. Quantas mulheres já receberam rosas aqui na vida? Levante o braço. Não estamos para humilhar quem não recebeu, estamos para profetizar para que recebam. Quem já recebeu rosa, levante a mão. Ok, quem já recebeu chocolate de mimo, levante a mão. Chocolate, mesmo homem, quem já recebeu? Quem já recebeu EPs ou confirmado, levante a mão de mimo, é mola também. Todas essas coisas aí, esses mimos que nós recebemos, é o mesmo que nós fazemos quando rezamos a Ave Maria. Quando você reza a Ave Maria um terço para a Virgem Maria, você está oferecendo a ela um chocolate, você está oferecendo a ela uma rosa, você está oferecendo a ela um confirmado, porque é nossa forma de mimar a nossa mãe. Jesus nos deu. Por isso eu sinto muito pelos meus irmãos evangélicos que desprezam Maria. Significa que eles rasgaram aquela parte ali, e eles têm a mania de escolher as passagens na Bíblia, porque se não tivessem, iriam entender que a Virgem Maria, quem nos deu é quem? É o próprio Jesus, quando disse: eis é o teu filho, eis é a tua mãe.
Mas o que eu quero dizer é que naquele dia a Virgem Maria nos adotou. Por isso que alguns teólogos dizem que ela é mãe da igreja, porque ela recebeu a cada um de nós ali como igreja naquele momento e nunca nos abandonou. Se nós estamos aqui num santuário dedicado a Nossa Senhora de Fátima, é uma das provas de que a Virgem Maria nunca nos abandonou, porque a Virgem Maria apareceu aos pastorinhos em 1917, num tempo de guerra, para mostrar que o mundo está comigo. Eu venho de um santuário que antigamente era dedicado a Nossa Senhora Rainha do Mundo. Agora veio o bispo mudou para Nossa Senhora Mãe do Redentor. Mas o mais importante é que a Virgem Maria está sempre atenta às nossas aflições, às nossas preces. Para levar a quem? Para levar ao próprio seu Filho Jesus Cristo. Por isso precisamos todos os dias mostrarmos o nosso afeto, a nossa afeição, a nossa ternura, o nosso amor à Virgem Maria. Não ouçam, não se deixem levar pelo blá blá de pessoas que estão a dizer isso, porque na Bíblia está escrito assim: Pai, eu te bendigo porque revelaste essas coisas aos mais pequeninos. Nós aqui somos os mais pequeninos, porque os outros se sentem mais iluminados, e essa onde a Virgem Maria não é nada. E eu pergunto a vocês, mães que estão aqui, como você se sentiu? Aliás, sabe por que existe uma luta entre sogra e nora? Vocês sabem disso? Sabem disso? Porque às vezes algumas noras só estão preocupadas com o seu marido ou namorado, não querem saber de sua sogra, mas elas esquecem quem trouxe ao mundo e cuidou do seu namorado é quem? É sua sogra. E o que você precisava fazer em primeiro lugar? Em primeiro lugar, você precisava cuidar da sogra, como forma de quê? De gratidão. Por causa de quê? Do filho dela que ela trouxe e faz feliz a quem? A você. Nós entendemos essa lição. Quando rezamos a Ave Maria, nós primeiro agradecemos a Rainha que trouxe o nosso Rei Jesus Cristo. Não tem como não agradecer a Mãe de Jesus. Se não fosse o sim dela, o eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra, nós teríamos Jesus? Nada. Não teríamos Jesus. Não teríamos nada. Exemplo disso, Adão e Eva. Eva disse não. Tivemos Jesus? Não. Foi preciso um sim desta senhora aqui. Foi preciso um sim dela para nós sermos salvos, informe uns aos outros. É preciso acarinhar a Virgem Maria e é preciso também acarinhar as vossas sogras. Isso vale tanto para os homens quanto para as mulheres. Se você criar um carinho com sua sogra, ainda que o seu namorado não te queira, oração de mãe, oração de sogra falha? Nunca falha. Eu sou prova disso, porque depois de eu ser mandado embora para o seminário, teve um momento que eu disse, aliás, Deus enviou um padre que disse para mim: você tem um jeito de ser padre. Eu estava fazendo a encenação de Jesus no dia 24, na vigília, 24 para o dia 25. Depois fiz a leitura. Eu sou de leitura, aquela leitura foi bem dita, a primeira leitura que eu já fiz da melhor forma, e impactou aquele padre. Eu disse: você tem jeito para ser padre. Eu me olhei e disse: não me conhece. Não sabe que eu já tentei? E me mandaram embora. Ali não foi pedir, foi me jogar mesmo. Você não presta para nada. E aí eu disse: nada, não precisa. Já estou namorando. Mas ainda não estava namorando, eu estava com minhocas na cabeça, não estava a entender nada. Eu disse: não, mesmo assim, não tem problema você namorar, vamos no Maputo, você vai morar no Maputo. Sim. Cheguei na minha casa, eu disse para minha mãe que eu ia ser padre no Maputo. Minha mãe disse: esse assunto está encerrado, não quero mais sofrer duas vezes. Você não serve para ser padre. Se
Se os padres lá falaram, você. Eu cheguei, pensei, eu disse, de fato, eu não sigo. Todo mundo que já foi dito, você é feio. Então o momento que entrou no espelho, seguiu e disse, nunca aconteceu consigo. Eu também disse, eu acho que não mereço. Aí eu fui contar a um amigo, aquele padre começou a me insistir. Eu contei ao meu amigo, era meu chefe na escola, antes de entrar no cenário. Eu disse, amigo, tem um padre que está me incomodar para contar lá, o que é que você acha? Minha mãe não quer isso, minha mãe está traumatizada desde aquele meu amigo disse assim, você não seja madre. Se você não for, vai fazer o que aqui? Você já fez 12ª, vai fazer o que? Não tem universidade aqui, sua mãe não tem dinheiro nem nada. Parece que o Espírito Santo está entrando na sua mente. Aí ele disse assim, você, Davi, aproveita essa oportunidade, vem para Maputo. Se você não chegar a ser padre, pelo menos conhecer Maputo. Ei, Natura! Nós que estávamos em Nampula, Maputo era Estados Unidos. Eu disse, que maravilha! Eu tinha que sair, eu disse, faz sentido! Eu vou no Maputo mesmo viver 3 meses quando chegar aqui, ver me inventar histórias, começar a dar palestras sobre Maputo. Maputo, eu tá bom, aceitei. Minha mãe disse, vai ter que me desculpar, não sei o que, eu vou tratar minha vida. Eu vim aqui, terminei aquele ano, voltei, eu disse, estou ensinando. Está tudo indo bem, levei muitos presentes para minha mãe. Minha mãe ficou feliz e disse, a partir de hoje vou orar por você. Orar! Você que é padre, você disse sim. Mas mesmo assim eu não estava em segurança, qualquer coisa vai me mandar embora. Não. E eu cheguei a padre sem saber por que eu cheguei a padre. Mas eu acho que a oração de minha mãe, por isso estou a dizer, a oração de uma mãe nunca falha. Então mimem as vossas sogras e mimem também os vossos sogros, para eles intercederem por vocês. Ainda que o filho delas goste de maranza, com a oração dela, um dia vai mudar e há de ficar aqui. Lá no Brasil existe uma música que diz assim, quem diria que um cachaceiro viraria um homem de família? Cachaceiros são bebês, ou de qualquer maneira. Mas um dia, graças às orações, ele virou homem de família, pai de família. Então é preciso rezar. Então a Virgem Maria nos recebeu ali, pela ação do Espírito Santo, e nós precisamos recebê-la também todos os dias. Estou a terminar. Para terminar, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, está escrito que os discípulos, depois de Jesus subir, eram perseverantes e unânimes em oração, com muitas mulheres, inclusive a Virgem Maria, a mãe de Jesus. Era assim. Estão unânimes, perseverantes, meus amigos. Vocês não perdem nada. Nós não estamos a perder nada. Estamos aqui a orar. Eu tenho certeza que alguns de vocês, quando chegaram aqui, disseram, somos poucos. Como é que vai ser uma vigília com pouca gente? Não existe isso. Não é sobre o número. É sobre a fé que nós trazemos para o nosso coração. Quantos nós somos aqui? Nós somos quantos aqui? Chegamos 50 ou não chegamos? Chegamos 50 ou não chegamos? Mas sabe o que está escrito na Bíblia para que Jesus esteja presente nesse lugar? Não precisa de 50. Ele disse, onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, eu estarei. Imagine então 50. Mais de 50 significa Jesus está aí, Deus está aí, Espírito Santo está aí, a Virgem Maria está aí, o anjo Gabriel está aí, São Miguel está aí, Arcanjo Rafael está aí, os querubins estão aí, os serafins estão aí. Por isso, nenhuma armadura forjada contra ti te alcançará, porque aquele que te guarda não dorme. Por isso, 1000 cairão à sua direita e 10.000 à sua esquerda, mas tu não serás atingido, porque quem luta com o Espírito de Deus luta com o próprio Deus. Nunca
Cristo na vossa comunidade. Então a Virgem Maria estava com os discípulos ali, a orar, a estudarem a palavra de Deus, a fazer a partilha do pão, a fração do pão. Eram unânimes, perseverantes, a escutar os ensinamentos dos apóstolos, da doutrina. E é ali onde começa o cristianismo, porque dizem que em Antioquia foram vistos os apóstolos e os que vinham, os pagãos, disseram assim: veja como eles se amam, porque se amavam. Então, se amam assim, só podem ser discípulos de Jesus. Por quê? Porque aí se confirmou o que Jesus havia dito: saberão, conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns. Não tem como. Se eles já se amavam, logo o mundo não teve dificuldade de dizer que eles eram discípulos de Jesus. Como seria bom que vocês também se amassem? Se amem, mas acima de tudo, amem essa comunidade Obra de Maria. Vocês vão experimentar coisas que nunca experimentaram. Vocês vão entender que alguns iam para a igreja, mas nunca tinham possibilidade, oportunidade de orar. Porque uma coisa é rezar, outra coisa é frequentar a igreja, outra coisa é você orar, estar em sintonia, em conexão, em intimidade com quem? Com Deus. Você entender que Deus faz milagres. A presença desta comunidade que seja para vocês uma bênção, um milagre na vossa vida. Eu vos digo, eu quando fui ordenado, escolhi uma passagem que dizia assim: eu mesmo irei em busca das minhas ovelhas, eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas. Isso quem falou? O próprio Jireh, o próprio Deus. Porque os pastores de Israel naquela época não cuidavam bem das suas ovelhas. Estavam preocupados com o leite, com a carne para fazer churrasco, com lã para fazer roupa, mas cuidar que é bom, não. O que é cuidar uma ovelha? Levar a ovelha para verdes pastagens. O Senhor é meu pastor, me leva a verdes pastagens. O seu cajado me protege. Eu preciso proteger as ovelhas de quê? De todo maligno, todo lobo, todo predador. É função do pastor essa aí, com o cajado, com o cajado. Porque nós estamos nessa vigília, isso é cuidado. Porque eu vou dizer para você, se você estivesse a dormir essa noite, você teria alguém aqui, poderia ter paralisia de sono. Já teve paralisia de sono? Você descobriu o que é? Aquele momento que você fica assim, tenta se mexer, nada. Você luta, nada. Você mexe um pouco aí, nem para cabecear você não consegue. Você quer gritar, socorro! Mas a voz não sai. E você estaria lá. Mas porque a comunidade quer nos proteger disso, você está aqui porque também está escrito: vigiai e orai. É assim mesmo. E existe outra passagem que diz assim: o vosso inimigo, o demônio, ruge como um leão, anda à vossa procura, procurando a quem devorar. Resistir firmes na fé. É preciso isso. É preciso orar. Orar muito. Para quê? Para nós espantarmos todo espírito maligno. E se alguém estiver a invocar o vosso nome em algum ritual satânico ou de feitiçaria, que seja amarrado em nome de Jesus. Seja bloqueado. Vamos bloquear, vamos frustrar, vamos cancelar todo espírito maligno. Mas é preciso você ter o Espírito Santo. Por quê? Diz a palavra de Deus em Atos 2, capítulo 1 até 4, que eles estavam cheios do Espírito Santo. Espírito Santo. E se falou aqui, porque nós vamos para Pentecostes. Quando chega no Pentecostes, eles receberam o Espírito Santo em forma de nuvens de fogo. E cada um começou a falar e a ser ouvido na sua própria língua. Houve diversidade de língua. Para quê? Para que nós entendamos o diferente
não é uma ameaça. Precisamos de uma convergência, de uma comunhão, de uma harmonia com o diferente. Que o Espírito Santo seja derramado no coração de cada um de nós. Que nós possamos receber o Espírito Santo, para que o mesmo Espírito Santo instrua-nos, ilumine o nosso coração e a nossa mente. E que Deus abençoe sempre tudo que for tocado pelas nossas mãos. E onde pisar o nosso pé, que seja abençoado por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Eu termino dizendo a você: você precisa dizer para Deus: faça-se em mim segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. Nem sempre a vontade de Deus coincide com a nossa vontade, mas não existe alguém que tenha melhor propósito da nossa vida que não seja Deus. As pessoas podem nos prometer coisas passageiras, efêmeras, mas somente Deus é que nos dá uma bênção duradoura. Somente Deus. Não é por acaso que existe aquela música, e eu vou terminar cantando isso convosco. Podemos ficar em pé só para cantarmos essa música, e eu entregar o microfone e eu voltar para Matola, porque eu decidi sair mesmo agora para Matola com os meus amigos, porque amanhã tenho missa. Na verdade, eu recebi uma mensagem: meu confrade não está se sentir bem, tenho que fazer missa às 7. Mas eu quero que vocês cantem assim comigo: se as águas do mar da vida quiser te afogar, segura na mão de Deus e vai.
Louvado seja Deus pela sua vida. Nós queremos louvar e agradecer a Deus porque é um dom para a igreja, não é verdade? É um dom para a igreja. Então, bendito seja Deus pela sua oferta de vida, pela sua adoração. Eu não estive durante a palestra, mas o pouco que eu vi, deu para perceber que foi de profundo entendimento e conhecimento de Deus e de aprofundamento. Por isso nós queremos rezar nesta hora uma Ave Maria pela vida do Frei, para que o Senhor possa sempre abençoá-lo cada vez mais e que ele nunca perca de vista o ponto de partida, que os holofotes, que as fotos, que o carinho não roubem do Senhor o desejo de alcançar almas para o céu. Ave Maria, cheia de graça.